Peraí. Ai, meu Deus. Boa noite. Boa noite. Vamos entrando. Olá, olá. Oi, Ju. Olá, Karen. Oh, adota nós, Marina. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Olha, a filha da Marina entrou, hein? Já tá de olho aqui com você, hein, Juliana? Vamos lá. Vamos chamar a Marina. Vamos. Eu acho que é aqui. Estamos esperando a Marina. Boa noite. Estão ouvindo bem? Vendo bem? Olá, meninas. Olá! Seja bem-vinda, Marina, à nossa live. Boa noite, meninas. Vamos nos apresentar dessa vez que nós fizemos as outras lives e não nos apresentamos, né? Eu sou a Rapuque. Eu sou a Laís. Sejam bem-vindas. E essa é a Marina, nossa convidada de honra de hoje. Imagina, gente. Estamos muito felizes. A Juliana aí. A Juliana, puxa Oi, saco, Ju, hein? tô com saudade de você. Minha filhinha do coração. Ó, a Clara também entrou, olha. Olha só. Isso aí, sejam bem-vindos. Hoje o tema da nossa live é Um Coração Fecundo. E assim, quando nós Deu uma pausada esquematizamos todas as lives, nós pensamos muito nas dores das mulheres nos dias de hoje. E assim, não tinha como não chamar a Marina para falar sobre esse tema aqui com a gente, né? Porque a gente ouviu um pouquinho do testemunho dela e é uma coisa tão grandiosa. E nós precisamos compartilhar com vocês, né? Então, Marina, pode se apresentar para as meninas. A Raquel. Sou casada com o Rafael, eu tenho 44 anos. As meninas aí. Sou casada com o Rafael há 27 anos. Eu me casei com 17 anos. Me casei porque eu quis casar, não estava grávida, mas quis casar. Tenho 9 filhos vivos e 2 no céu. Então, ao todo, eu tive 11 gestações, né? Tive 8 cesarianas e 2 partos normais, sendo que um parto normal é o meu filho Miguel, que está com 24, vai fazer 25 anos. E um parto foi de um natimorto, né, do Israel. Já tenho uma filha que está casada, né, dos meus 9 filhos, uma está casada e os outros ainda moram comigo, né. Vou ser avó, né, já sou avó, porque meu bebezinho já está lá no forninho, meu pãozinho, né, já está no forno, que vai nascer em abril, que é o início da minha coroa de glória, né, dos meus netos. Eu tô torcendo para ela nascer no dia 11, que é meu aniversário. Ah, então Dia de Santa Gema que a Larissa falou ontem. Santa Gema Galgani? Sim. Então, e eu fiz parte das Penélopes, né? Que a casa das Penélopes, ela era um bálsamo, né? Era um lugar distinto de todos os outros lugares, né? Onde eu sempre fui muito amante dos livros. Eu não pude ter uma vida acadêmica porque eu fiz uma escolha, né? Na primeira live, a Camila falava das escolhas, né? Que as nossas escolhas têm... Você escolhe uma coisa e, consequentemente, deixa de escolher outras, né? Como eu escolhi me casar, né? Eu comecei a namorar meu esposo, eu tinha 13 anos, né? Totalmente sem noção. Me casei com 17 e me casei aberta à vida. Aberta a tudo que o casamento estava disposto a me dar. Então, logo eu fiquei grávida, né? Fiquei grávida logo do primeiro filho, já na lua de mel eu fiquei grávida. E assim que eu descobri que eu estava grávida, passou uma semana, eu perdi esse bebê, né?
Logo depois eu fiquei grávida do João Pedro e vieram todos os outros, né? Então, a vida acadêmica ficou meio incompatível, né, com vários filhos, sendo que eu tive 5, né, muito próximos. Em 7 anos eu tive 5 filhos, praticamente um atrás do outro, né? Depois deu uma folguinha, pequena, mas deu uma folguinha. Mas eu sempre fui amante dos livros. Então eu amamentava quando eu botava o livro em cima do neném, porque eu ia ficar 40 minutos ali parada mesmo. Então eu botava o livro em cima do neném e ia lendo. Então os livros eram o meu respiro, né? A forma que eu achei, de certa forma, de eu descansar também, né? Da minha rotina, que era muito estressante, que era muito cansativa. Então os livros sempre me ajudaram muito, sempre me acompanharam muito. Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de saber das coisas, né? Então quando a casa apareceu, para mim também foi esse bálsamo que foi para vocês também, né? De forma diferente. Então, para contar um pouco dessa história, né? Eu tive todas essas gestações, eu tinha uma complicação. Vamos antes um pouquinho. Eu venho de uma família totalmente desestruturada. Nasci. Eu costumava dizer que eu era fruto de um adultério. Eu falava isso, né? Eu sou fruto de um adultério. Mas eu não sou fruto. Eu sou filha de Deus, desejada por Deus, querida por Deus. Deus me permitiu nascer de uma situação adversa, que não foi dentro de um matrimônio, mas Ele me desejou, e pensou em mim desde a eternidade. Então isso me consola muito. Mas eu não fui educada na fé. Eu não fui batizada criança. Não foi me falado de Deus na minha infância. Muito pouco. Mas eu tenho uma natureza extremamente curiosa, né? Então qualquer coisinha que se referia a essa parte de Deus, eu ia atrás, sabe? Eu queria saber, eu perguntava, eu coloquei minha mãe em situações assim super complicadas. E eu não era batizada, e nós nos mudamos para Brasília. Eu sou natural de São Paulo, não nos mudamos para Brasília. E eu fui estudar numa escola católica. E eu sofria bullying, que as pessoas falavam, isso aí é pagã, isso aí não é batizada. Então, e eu chegava em casa e falava, o que é pagã? Por que eu sou pagã? Por que eu não fui batizada, né? Então, eu não entendia que minha mãe tentou me batizar quando eu era pequena. Mas o padre falou para ela, na ignorância, que a gente sabe que hoje não é assim, ele falou, para que você quer batizar essa criança se a senhora vive em adultério, né? E me foi negado o batismo de criança. E aí, então, eu vivi assim, solta, sem nada. Mas assim, curiosa, buscando, procurando. Eu cheguei a acompanhar a minha avó, né, na igreja evangélica, porque eu tinha uma sede. A vida na minha casa era muito difícil, eram muitas brigas. Os meus pais viveram 11 anos juntos e se separaram 11 vezes. Então, era uma instabilidade muito grande. Eu tinha medo, eu tinha pânico, né? Sempre achando que ia acontecer uma briga, uma confusão, um bate-boca, ia todo mundo parar na delegacia, e era agressão daqui, meu pai agredia minha mãe de lá. Era uma situação de extremo abuso emocional, vamos dizer assim, né? E a gente podia pensar onde estava Deus, né? Onde estava Deus que não viu tudo isso, né? Mas, na verdade, ele estava lá, né? Porque enquanto eu não tinha um pai e uma mãe que me dessem essa segurança, o meu pai do céu não me deixou. Eu não consigo... Tá me dizendo que eu tô balançando muito, mas... Mas não tem problema. Não, deixa eu tentar botar um coisa aqui, um suporte. Alguma coisa que segure o celular, que eu não precise ficar segurando. Assim. Assim. Põe aqui, ó. Assim. Dá? Não apoia. Não. Se eu só apoiar assim. Melhorou, meninas? Acho que ficou bom. Tá ótimo. Sim? Tá melhor? Tá melhor. Então, eles vieram me avisar aqui que tá balançando muito.
Eu dizia, onde estava Deus, né? Onde Deus, então, apesar de eu não ter essa estabilidade, eu já tinha um Deus que já tinha pensado para mim uma história, né? E a minha história era bem feita. Então, em algum momento, eu era assim, aquela menininha jogada, que ia para a casa dos vizinhos, que se aproximava de alguma família, porque eu tinha loucura por família, por pai e mãe, sabe? Por estabilidade. Então, eu sempre procurava um lugar para me apoiar. E eu ia para a casa dos vizinhos, né? E nessa de ir nos vizinhos, numas vizinhas que mudaram para o meu prédio, eu conheci o que são os meus padrinhos, quem são os padrinhos de batismo agora, que me levaram para a igreja. Ah, vamos ali, né? Até então, antes disso um pouquinho, como eu comecei a estudar na escola católica, eu fui sozinha à igreja e pedi para me batizar. Fui sozinha lá. Vou lá, falei, chega para minha mãe, eu quero me batizar. E a minha mãe até assustou, porque ela nunca falou nada, né? Minha mãe vivia as turras com meu pai, né? Separava, voltava, era aquelas mulheres que amam demais, né? E aí ela se assustava com esses meus movimentos meio malucos, né? De procurar batismo, queria fazer primeira comunhão, uma confusão danada. E ela ficava super, assim, constrangida com isso. E aí eu conheci esse casal e essas meninas, né, que são primas hoje são primas do meu esposo, que me convidaram para ir à igreja e lá eu comecei essa minha caminhada. Lá eu conheci o meu esposo, né, eu conheci o meu esposo, eu tinha 11 anos, né, comecei a namorar ele com 13, mas eu não tinha referência nenhuma de pai, de ninguém que cuidasse de mim. Então eu tinha um desejo, uma vontade, uma necessidade também de suprir essa figura masculina na minha vida, né? Então, acabei começando a namorar com 13 anos, imagina, né? Agora, tudo que podia dar errado nessa história, né? Graças a Deus e a Virgem Maria não deu, né? Que nós namoramos por 4 anos e nos casamos e estamos casados até hoje, né? Qual é a chance de uma história dessa dar certo? Tinha tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Mas, apesar de mim, das minhas debilidades, né? Dos meus pecados e dos pecados do meu esposo, nós estamos aqui, né? 27 anos depois, firme e forte, apaixonados muito, assim, apaixonados diferentemente um para o outro, porque o amor se transforma, né? A paixão, graças a Deus, acaba. E hoje é um amor maduro, mas é muito, 1000 vezes melhor do que o do início. Então, essa é a minha apresentação, né? E aí eu comecei a ter os meninos, né? Tive o João Pedro. João Pedro nasceu prematuro. Logo depois tive o Miguel. Com 1 ano, 1 mês e 12 dias de uma cesariana, tive um parto normal. Logo depois veio a Raquel, né? Que foi um dos partos mais difíceis, mais terríveis. Eu sempre falo para ela, minha filha, eu não queria nem que você nascesse, eu já queria uma janela para pular de lá, né? E, assim, até pela falta do tempo, né? Há 27 anos, meu filho fez 26 anos agora, dia 7, meu filho mais velho, a gente não tinha todo o conhecimento que se tem hoje, né? Então me foi um pouco roubada a chance de ter todos os filhos de parto normal, né? Se eu tivesse a primeira cesárea, realmente não tinha jeito, o João Pedro não tinha como ter nascido de um parto normal, mas os outros talvez pudessem ter sido. Mesmo depois de 2 cesarianas, talvez eu tivesse. Mas naquela época não se fazia, então eu fui condenada a cesarianas seguidas, né? E a cada cesariana era uma sentença, você não pode mais ter filhos, você já teve 2 cesáreas, você já teve 3 cesáreas, você já teve 4 cesáreas, você quer morrer, você é louca, né? E nós permanecíamos firmes ali eu vou morrer agora? Se eu não for morrer agora, você costura a minha barriga que eu vou embora para casa. Você não tem nada desligado aí para você ligar. Não, você vai ligar, não vou ligar não, tá tudo ligado aí, não precisa de ligar nada. Nesse ponto, meu marido foi fundamental. Ele sempre me acompanhou, todos os partos, e me defendeu de tudo e de todos, né? De todos os que queriam fazer laqueadura, não permitiu.
e acabaram nascendo todos os meninos. Eu tive 5 filhos prematuros, porque eu tinha uma condição chamada útero bicorno, não era para ter tido nenhum filho, mas né, Deus permitiu que eu tivesse, que eu engravidasse, mas quando eu engravidava de um lado do útero, eu perdia e do outro lado a gravidez vingava. Até chegar na Maria Clara, que resolveu fazer uma reforma na minha barriga, no meu útero, arrebentou esse septo de um lado para o outro. E tá aí, né, que era a que nasceu, os que nasceram mais graves foram a Maria Clara e o Francisco. Maria Clara nasceu com a apegagem natimorto, né, uma criança com uma expectativa de vida, assim, bem pequena, e tá aí, vai fazer 18 anos, super esperta, super inteligente, né, não tem nem o que. Então, às vezes a gente fica com muito medo, porque os médicos nos colocam uma sentença, né, você vai morrer, no próximo você vai morrer. Na próxima cesárea, você tem certeza, e você fica com medo, porque você não é médica, eu não sou médica. Eu tinha certeza que realmente podia, que eu podia ficar sem os meus filhos podiam ficar sem uma mãe, né? O parto do Francisco também foi um parto bem difícil, nasceu com 32 semanas, bem pequenininho, ele era bem miudinho. E eu tive um rompimento uterino, né, no parto dele, que depois acabou resultando numa esterectomia, né? Eu tive que tirar o útero depois do parto do Francisco. E eu sempre pedia para Deus, né? Eu falava assim, o dia que eu não puder mais ter filhos, só me dá uma doença, me dá qualquer coisa, mas que eu não corte com a vida voluntariamente, que eu não seja eu que vá fazer ela que é a dura, né? O Senhor me ajude. E realmente isso aconteceu, Deus foi fiel, né, comigo. E acabou que eu tive 4 miomas, né? E acabei tendo que tirar o útero, assim, de forma emergencial. Eu estava, assim, bem debilitada, anêmica e tudo. Foi muito sofrido para mim, porque eu sempre me identifiquei, né, por ser a mãe, né, como vocês falam, mãezona. Mas eu também entendi que isso é estar aberta à vida. E aí, o que é estar aberta à vida? Né? Estar aberta à vida é estar aberta à vontade de Deus. E casa muito com o dia de hoje, que é o dia da Imaculada Conceição de Maria, né? Que ela fala, faça-se em mim a sua vontade. Quando o anjo fala, né, o Espírito Santo te cobrirá, ela disse, mas Senhor, como vai ser isso? Eu não conheço nada. Imagina, Maria, uma mocinha, né, adolescente praticamente, e fala, eu não conheço homem algum, como é que isso vai acontecer? E ele fala, não se preocupe, isso não é assunto seu, né? O Espírito Santo vai te cobrir. Então ela diz, faça-se. E estar aberta à vida é esses faça-se, que não significa ter 10 filhos, 20 filhos, significa estar aberto à vontade de Deus para a sua vida, que pode ser não ter nenhum filho. Pode ser que você seja uma pessoa que dedique a sua vida a uma missão, que você seja uma missionária, que não tenha filhos. Eu conheço muitas missionárias que são leigas, consagradas, que são virgens, que não têm filhos e que exercem sua maternidade de forma plena, porque a maternidade está impressa no nosso ser mulher. Por mais que o mundo hoje diga... Esses dias eu escutei uma expressão que fala do sexo designado no nascimento. Eu li uma reportagem sobre transexual, mudança, alguma coisa assim. E ela falava assim, o sexo diferente daquele que te foi designado no nascimento. E eu pensava assim, meu Deus, eu designei algum sexo no nascimento dos meninos? Falei, esse vai ser homem, esse vai ser mulher? Não. Eles nasceram homem e mulher, porque assim foi criado homem e mulher. E no nosso DNA feminino, existe, como não existe também no DNA masculino, essa maternidade, que é esse equilíbrio que Deus faz, né? A maternidade e a paternidade a ser exercida de uma forma ou de outra. Não necessariamente de forma física, porque se fosse só de forma física, os padres, as freiras, né, eles exercem plenamente a sua maternidade. Então, estar aberta à vida é muito mais do que genitalidade, muito mais somente do que ter filhos, porque há mulheres aí que têm filhos e filhos e filhos, e um de um e outro de... E isso não é a maternidade em si.
Estar aberto à vida é estar aberto à vontade de Deus, seja ela qual for para você hoje a vontade de Deus. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Se eu estiver falando demais, vocês me cortem, hein? A gente tá aqui paralisado, a gente não sabe o que falar, Marina. Não, vocês Mas- podem me parar, pode me interromper, porque eu não sou muito dessa área aqui, vocês sabem, né? Eu não sou muito Mas de falar Marina. para a internet, eu sou com as pessoas, eu lido com as pessoas, né? E na casa, nós vimos muitos exemplos de mulheres, de mães, né? E nós trabalhamos O Amor que Dá a Vida, da Kimberly. E é um livro maravilhoso, porque a Kimberly coloca toda a sua humanidade, né? A tristeza que ela ficou quando perdeu o bebê, né? Eu me lembro quando eu perdi o primeiro neném, eu tinha 17 anos, imagina. E eu saía na rua e via a mendiga na sarjeta com um barrigão. E aquilo me enchia de raiva. Eu falava assim, como que essa mulher tá aqui na sarjeta com esse barrigão e eu não consegui segurar esse meu bebê na barriga. Demorou muito tempo para eu entender que os filhos não nos pertencem, que os meus filhos não me pertencem, não são propriedade nem extensão minha, porque parece, quando a gente tem um neném, parece que é uma extensão nossa, sabe? Que é a coisa mais maravilhosa e com certeza para nós, os nossos filhos são os mais preciosos que existem no mundo. Mas demora um pouquinho a gente entender que eles não são extensão da nossa vida, que eles são seres individuais, pessoas diferentes, com vontades diversas, com interesses diversos. Eu só fui aprender isso na minha 5ª gestação. Quando eu fiquei grávida do Israel, a Raquel tinha 6 meses. O Miguel tinha 1 ano e pouco e o João Pedro 2 anos. E eu fiquei com muita vergonha de contar que eu estava grávida do 4º filho, já no 4º ano. Porque com 3 filhos as pessoas já diziam que eu era louca. Você é maluca? Como é que você vai ter esse tanto de filho? Né? Você é doida? Como é que você vai dar escola? Como é que você vai fazer isso? E quando eu fiquei grávida, eu tinha mais vergonha de contar que eu estava grávida, casada, do que se eu fosse solteira. Porque se eu fosse solteira, eu ia ter apoio de todo mundo. Todo mundo ia dizer, a gente vai apoiar. Não, maravilhoso, agora tudo é apoio. Mas, quando era irresponsabilidade. Então, o que aconteceu na gravidez de Israel? Eu não contei pra ninguém. Eu descobri que eu estava grávida. Minha mãe ficou até brava comigo, sem falar comigo. Porque como se eu tivesse feito, sabe? Como se eu tivesse na praça. Responsável. Exatamente. E quando eu estava com 4 meses, meu filho adoeceu, teve uma pneumonia grave e tudo. Eu estava com 5 meses de gravidez, eu perdi o Israel, né? Eu já estava com a barriga grande, as pessoas já começavam a perceber que eu estava grávida, porque eu não contei para ninguém. Eu ficava usando as roupas largas. Quando elas começaram a perceber, eu já estava com barriga, já estava grande já. Eu já estava com 5 meses, quase 6. E aí o Israel morreu na minha barriga. Eu me lembro de fazer ecografia e vê-lo deitadinho com as 2 mãozinhas assim na minha barriga. Naquele momento que eu vi que o Israel estava morto, eu percebi que ter um bebê dentro da minha barriga, estar grávida, não significava que aquele bebê ia nascer. Que a vida dele tinha um tempo. E o termo da vida de Israel foi aquele tempo na minha barriga. Entendeu? O termo da vida dele foi aquele momento. Ali foi um divisor de águas para mim. Apesar de ter entrado em crise em outros momentos. Porque eu sempre fui católica. E eu sempre quis estar aberta à vida. Eu nunca tomei anticoncepcional. Eu sempre tive disposta a ter os filhos. Mas as minhas gravidezes eram terríveis. Minhas gravidezes eram muito difíceis. Eu enjoava muito. Além do enjoo, era a questão das hemorragias. Porque o meu útero não segurava. Né? Chegava com 30 semanas e eu começava a entrar em trabalho de parto. E os meninos acabavam nascendo antes.
que acabava implicando de sofrimentos muito grandes, muito tempo de UTI, sempre ficar na UTI, é desgastante. Quando eu tive o Francisco, eu fiquei 32 dias com ele no hospital e eu tinha 8 filhos pequenos em casa. Então era muito difícil. Tudo isso era muito difícil. Então eu tive muitas crises, né? E o que me ajudou nessas crises? Primeiro me ajudou a igreja, me ajudou a minha comunidade, o suporte que eu tive da minha comunidade, a oração dos irmãos, que muitas vezes iam para a Eucaristia e voltavam. Tenho uma irmã de comunidade que é madrinha da minha filha, Maria Clara, que saía da Eucaristia e passava e deixava uma flor para mim. Comadre, olha, peguei da Eucaristia e trouxe para você a flor para Maria Clara. Essas coisas me davam ânimo, me ajudavam. E muitos livros me ajudaram. Sabedoria de um Pobre, né, de São Francisco. Por isso a Maria Clara chama Clara, né, por conta desse livro, que me ajudou a sair de um profundo de crise que eu não entendia. No alto da minha soberba, eu queria entender todos os desígnios de Deus para mim. Mas graças a Deus eu não entendi, porque eu queria que Deus coubesse aqui dentro da cabecinha da Marina, né? E então a Kimberly foi fundamental na casa, né? De ajudar a gente a ter esse coração que é capaz de amar. O nosso coração foi feito pelo amor. Santo Agostinho fala isso. Foi feito pelo amor e para amar. E ele só se realiza quando a gente ama. Por isso o mundo está nessa esquizofrenia que está hoje. Porque o homem que foi feito pelo amor, e até mesmo todas aquelas gravidezes que são resultados de violência, de tudo, você fala assim, não é possível que são fruto do amor? Elas são fruto de um desejo de Deus. Por que são fruto de um desejo de Deus? Porque Deus fez da cruz, da crucificação, que foi a morte mais ignominiosa que existe, mais horrenda que existe, ele tirou daquela árvore que é a cruz a nossa vida. Então, se ele é capaz daquela morte horrível tirar a minha salvação e a sua salvação, ele é capaz de uma gravidez que é resultado de uma violência, tirar uma coisa maravilhosa, que é uma pessoa. Então nós temos uma soberba muito grande de achar que entendemos os desígnios de Deus. E achar que podemos dizer, não, esse aqui merece viver, esse aqui não merece viver. Essa criança merece viver porque ela é filha de uma pessoa que tem condições, que não é pobre, que pode sustentá-la. Quantas vezes eu ouvi, como é que você vai dar escola para esses meninos? Como é que você vai dar educação para esses meninos? E eu dizia, não sei. Deus vai ter que ir à frente. Deus vai ter que prover. Assim como ele proveu para Abraão um cordeiro, ele vai ter que prover na minha vida. E de fato ele providenciou. Não é para dizer assim, ai que maravilha. Eu tenho o meu filho mais velho, é engenheiro eletrônico. Meu filho seguinte é agrônomo. A minha filha seguinte é formada em letras francês. Minha outra filha faz arquitetura. A minha outra filha faz fisioterapia. E ainda tem os outros 4 aí que estão a caminho. Eles estão indo. É por mim? Não, é por eles. Porque eles tiveram força, tiveram garra, tiveram capacidade e foram indo. E porque Deus foi à frente deles. Sabia da necessidade da gente. Então, quando você coloca as suas necessidades em Deus, ele não te abandona. Deus não é um pai um carrasco que quer te espremer contra a parede. Não, ele é um pai amoroso e está esperando você pedir, está esperando você falar. Se você coloca todos esses filhos que não são seus nele, ele providencia tudo. E eu sou a prova concreta de que ele providencia. Porque tem hora que eu olho e falo, mas como que eu eduquei esses meninos, né? Como se deu isso, Senhor? Eu também estava igual a Maria. Como vai se dar isso? E tem se dado. E depois outro exemplo de mãe, de mulher, né? De mãe, que é um anti-exemplo, que é a Moll Flanders, né? Que foi um livro, assim, uma surpresa, né? Um livro escrito há 200, 300 anos atrás, né? E a gente vê o exemplo da Moll, que era tudo que não se pode ser de mãe, né? Ela abandonou seus filhos, ela
ela veio de uma infância tem toda uma tragédia. A vida dela podia ser uma tragédia grega, né? Tragédia em cima de tragédia. Vocês lembram, meninas, da Mol, como foi Sim, a, sim. a leitura? Esse livro ele foi muito pesado para mim. Eu lembro que É, eu tinha lido Madame Bovary fazia pouco tempo. E daí eu fui para a Mol, eu falei, meu Deus do céu, essas duas mulheres assim, somos eu me senti demoldes. assim, nossa, eu olhava para elas e assim, alguns elementos eu via elas em mim. E eu falava, meu Deus, é esse destino que eu estou encaminhando a minha vida, né? Se eu A Mol continuar Flanders, nessa. ela é o exemplo daquela pessoa. Ela pensa assim: a minha vida foi toda ruim, então eu vou ser uma dama. Ela acha que ela vai construir. E a mulher moderna, ela pensa isso agora, que ela, para ser feliz, ela tem que ser alguém. E ela vai construir esse ser uma dama, né? Que para ela era ser uma dama. Ela não poupa, ela sabe que ela é uma pessoa má, ela vai cometendo crimes, ela vai fazendo coisas erradas, ela não se disfarça, né? Mas acontece algo maravilhoso na Mo, no final, né? Quando ela está no fundo do poço, na cadeia, em tudo, acontece algo que é a conversão, né? É algo que eu tenho experimentado, a conversão. É o sentir-me amada por Deus. É saber que o Senhor perdoa os meus pecados, né? E eu acho que isso tem faltado hoje nessa geração, esse olhar para o céu, esse olhar para o olhar de Cristo. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu estou no meu quarto, o que tem na frente da minha cama, quando eu acordo todos os dias. Não sei se vocês vão conseguir ver. Estão vendo? Que é um Acho que Cristo? sim. Sim. Ah, Dá sim. para ver? Tá. Com os olhões bem grandões. Eu acordo e olho para ele. E ele olha para mim. Porque eu preciso todos os dias, no meu primeiro olhar, precisa ser para Cristo. É olhar para ele e ele olhar para mim. E eu saber, Senhor, não tira a mão de mim hoje. Porque se o Senhor tirar a mão de mim hoje, eu faço tudo errado. Né? E a Mol me ajudou, às vezes eu lembro, né, quando a minha história volta, quando eu olho para a infância, tudo que podia ter dado errado, eu me lembro que Deus, até mesmo na profunda da sarjeta, né, das cadeias, a luz de Deus entra e perdoa, e pode acontecer a redenção. Né? Depois, outra que a gente viu foi a Hester, né, da Letra Escarlate, que foi espetacular, né? Uma pecadora pública, vamos dizer assim, e que encontra redenção na maternidade, no cuidar daquela filha, né? No cuidado, e ela entra também na castidade, né? É algo como Deus vai mudando aquela mulher que ferida, né? Quantas mulheres hoje estão feridas, apaixonadas, vamos dizer assim, né? Levadas pelo amor. Ai, eu me deixei levar, eu me deixei apaixonar. Você nada, isso não é amor. Amor, o que é o amor? Né? O que é o amor? Né? O amor é Cristo. Então, amar é estar disposto a agir como Cristo. Como é que o Cristo agiu? Amando o inimigo, entrando na cruz. Fora desse parâmetro, nada é amor. O Lewis, ele fala no livro Nos Quatro Amores, né? Ele fala do afeto, da afeição, do amor às coisas, né? Ele fala da senhora Resmungo, que vocês já queriam estragar a minha... Eu já tinha separado a senhora Nós vamos Resmungo. falar da senhora Resmungo Porque a essa senhora... semana aqui nas próximas lives. Então, a senhora Resmungo que acha que era uma mãe maravilhosa, né? Super... Eu me dedico, eu cuido dos meus filhos, né? Eu cozinho para eles, eu lavo a roupa deles, né? Quantas de nós, né? Fazemos todo o serviço da casa e no fundo com aquele senso de injustiça dentro do coração,
né? Gente, aqui em casa, esses dias, eu dobrei 35 cuecas. Sabe o que é sentar assim e dobrar 35 cuecas? Eu falava, meu Deus, não acaba, eu vou envelhecer dobrando cueca e calcinha nessa casa, né? E injustiçada, e não é que a senhora resmunga uma pessoa longe, a senhora resmunga sou eu, entendeu? Quantas vezes eu sou essa que faço as coisas esperando o reconhecimento, esperando que alguém, olha, minha mãe lavou minha roupa, como ela é linda, você imagina, né? Minha mãe fez uma comida hoje, esperando, e isso está no nosso caráter, né? O esperar ser amado, o desejar ser amado. A questão é a gente pegar esse desejo, essa libido, e em vez de esperar, né, dessa forma dos nossos filhos, esperar de Deus, né? Pegar toda essa confusão que a gente faz do que é o amor e realmente refletir, eu amo de verdade ou no fundo eu quero ser reconhecida? Eu amo mesmo ou no fundo eu quero que o meu marido faça o mesmo tanto de serviço que eu faço? Quantas vezes a gente faz as coisas esperando justiça? Eu costumo falar aqui para os meus meninos, ô filha, você também é linda, mas essa comida é gostosa. Essas meninas são demais. Agora é a hora. Agora é a hora de vocês, hein? Terríveis, vocês te amamos. Tá bom. Quantas vezes... Eu até perdi o que eu tava falando aqui. Buscando reconhecimento, né? Nós esperamos reconhecimento em tudo que fazemos. Tudo, tudo. E se você não tem o reconhecimento, você fala, eu não sou amada. E esse é o erro fundamental da nossa vida, né? Eu pensava isso, eu pensava que o meu pai tinha ido embora porque ele não me amava. Que ele não amasse minha mãe, eu até entendia. Mas que ele não me amasse o suficiente para ficar, eu não entendia. E esse engano primordial pautou a minha vida por muito tempo. Porque eu era uma pessoa desconfiada. Desconfiada das pessoas, desconfiada dos homens, desconfiada de todo mundo. Eu sempre achei e esperei o momento em que a cortina fosse cair e que a verdade ia se revelar. E a verdade é que ninguém ama ninguém. Eu sempre aguardei esse momento. Até o dia que eu descobri que alguém que não ia embora, que é esse Jesus Cristo que nunca foi embora, que por mais que eu enxotasse da minha vida, por mais que tivesse momentos que eu falava, não quero nada contigo, não quero conversa com você, ele insistia, ele não deixava me deixava em paz, ele não me abandonava. Quantas vezes eu fui uma filha birrenta e ele não me abandonou, ele não me deixou, né? E eu sou muito grata, né, à igreja nesse sentido, porque agiu comigo como mãe. Então eu dizia que eu não tive uma mãe e um pai que me educaram na fé. Mas a igreja agiu comigo como mãe. E Deus agiu comigo como pai. Então não é que eu era sem família. Eu tinha sim uma família, um pai e uma mãe. E esses não vão embora jamais. Esses nunca vão embora, né? E outro livrinho que me ajudou muito, que não fez parte da casa, mas que eu achei pertinente trazer aqui, é A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, que São Francisco de Sales fala da gente olhar para as próprias faltas, né? Mas não olhar como um julgador que se condena. Eu lembro que uma vez eu conversei com a Juliana. Juliana, lembra da nossa conversa no Face sobre a educação das filhas, né? Como é difícil você ter o termômetro do que você vai exigir dos seus filhos, né? Como você quer moldar, como você quer proteger a Laura, como você quer proteger a Dulce da maldade desse mundo, né? E saber que a gente precisa confiar que Deus ama os nossos filhos da mesma forma que nos ama e que cuidará deles da mesma forma que cuida de nós.
Então, esse arte de aproveitar as próprias faltas me fez olhar, aqui, te salvou, né? Me ajudou a olhar para as minhas faltas como de uma pessoa em caminho e não ser tão dura comigo mesma, nem com os demais. E isso está me ajudando a também transformar, porque eu tenho um temperamento colérico infernal. Infernal. Gente, olha, os meus filhos mais velhos sofreram muito comigo, muito, porque eu era muito brava, muito mesmo. Hoje eles sofrem porque queriam que eu fosse brava, queriam que eu fosse brava com os mais novos, do jeito que eu fui com eles, né? Mas a gente muda, a gente envelhece, né? Graças a Deus a juventude é uma doença que se cura com o tempo, né? Graças a Deus a gente envelhece. Filho mais velho só se lasca, é verdade. Os mais velhos amansam para o mais novo montar, né? Em cima. Mas ter consciência dos meus defeitos, dos meus pecados, estão mudando, me ajudando a lidar com esse temperamento colérico, ajudando a domar essa Marina que não sabia calar a boca, que não achava que precisava dar opinião por tudo, que achava que precisava falar, se via uma coisa errada que tinha que corrigir. Eu tinha uma compulsão, sabe? Eu preciso, não posso ficar calado, eu tô vendo o negócio, né? E hoje eu já consigo contemplar. Esses dias eu já estava saindo com meu esposo a gente tinha um compromisso e nós comentávamos no carro sobre a felicidade que a gente tem hoje, né? Eu olho para os meus filhos. Eu perdi recentemente assim, uma amiga, uma conhecida, num acidente de carro, que era mãe de 10 filhos, avó de 30 netos. Uma catequista, uma pessoa que deu a vida pelo Evangelho. O funeral dela foi algo espetacular. Foi algo assim, como se o céu se abrisse e descesse o funeral dela, com os filhos cantando e salmodiando. E eu olhava para aquilo e dizia assim, é isso que eu quero no meu funeral. Sabe, imagina a pessoa ficar pensando no próprio funeral, né? Essa coroa da vitória que eram os seus filhos e seus netos. E eu falava para o meu esposo que como a gente é feliz agora. A gente é feliz. Gente, quanto tempo eu perdi na minha vida porque eu não sabia contemplar o amor de Deus. Quanto tempo eu perdi, até mesmo da infância dos meninos, porque eu vivia assim, com um pendurado no peito, o outro pequenininho agarrado aqui embaixo, né, o outro catarrento para lá. E eu não tinha olhos para ver como a vida já era maravilhosa. Como eu tenho saudade deles pequenos, como eu queria que voltasse. O dia que a Raquel casou, no dia seguinte do casamento dela, parecia que era que tinha morrido. Parecia que ela tinha morrido. Eu sentia uma dor, como se meu peito tivesse sido aberto e tivesse tirado de mim aquele pedaço. Hoje, eu já estou tranquila, já essa dor passou. E eu ainda tenho mais 8 dores para passar ainda. Né? Ainda tenho mais 8 momentos aqui. Mas me deu saudade, porque foi muito rápido, sabe? Viu, Juliana? É muito rápido. Rapidinho eles crescem. Rapidinho a gente para de acordar de noite. Rapidinho você vai poder dormir de novo uma noite inteira. E você sabe o que vai acontecer? Você não vai nem querer. Porque se ele não estiver em casa, você também não vai dormir. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje que estão tendo os filhos, que são mães, que estão abertas a vidas, aí angustiadas. Como vai ser isso? Que dificuldade? Como vai ser, Senhor? Esse tanto de menino, e a minha barriga? Gente, tudo isso passa. Tudo passa. E passa rápido. Então, em vez de ficar lutando como Jacó, a gente fica lutando contra Deus, enquanto Deus não mexe no seu ciático e não te deixa manca, você não para de lutar contra Deus. Em vez de lutar contra Deus, se deixa surpreender, sabe? Se deixa levar
E Deus vai fazer o melhor, porque Ele faz muito, muito melhor do que a gente pensa. Muito, muito. Quando eu olhava no casamento da Raquel, assim, eu olhava os meninos, todos lindos, tudo muito lindo. Pensava assim, eu não mereço, eu não mereço que Deus tenha se compadecido de mim dessa forma, sabe? Me tenha dado um genro que eu vejo que é devotado à minha filha, que a ama, que a respeita, que gosta dela, né? Que quer honrá-la, sabe? Quer protegê-la. Então, assim, Deus vai à frente. Não é você que faz a sua história. Não é você. Quem faz essa história é Deus. Deixa Deus ser Deus. Sai dessa cadeira que não te pertence, né? Uma vez eu fui a Roma e na Basílica São Giovanni Laterano, São João de Latrão, tem uma cadeira que só o Papa, porque lá é a paróquia do Papa, só o Papa pode sentar naquela cadeira. E o padre explicava pra gente que se você sentasse lá, que você seria excomungado. Gente, dá uma vontade louca de sentar no raio da cadeira. Dá uma vontade louca de se sentar lá, entendeu? Eu acho que a gente é mais ou menos do mesmo jeito com Deus. A gente senta na cadeira e falamos assim, então, nossa vida será assim. Os meus filhos serão assim. E muitas vezes os filhos não são assim. Os filhos, lembrar que os seus filhos são gente, não são anjos de asa. Estão submetidos também às mesmas tentações, aos mesmos sofrimentos que você está submetido. Também ter olhos para enxergar que você pariu gente e não anjo. Né? Porque acho que tem muito pai, muita mãe, muito iludido aí, achando que teve seres alados e maravilhosos, que não vão errar, que não vão pecar. Os seus filhos vão te decepcionar. Naquele livro, você citou ele, Laís, do Jordan Peterson, nas 12 regras? As 12 regras. Então, ele fala uma coisa interessantíssima, né? Não permita que seu filho faça nada que você deixe de amá-lo, deixe de gostar dele, né? É muito forte isso. É muito forte isso, porque a gente pode sim deixar de a gente pode sim deixar de admirar um filho. E às vezes a culpa é sua também, porque você se esquivou da tarefa de corrigi-lo, de ajudá-lo. Porque amar um filho é corrigi-lo, que é assim que Deus nos tem amado, né? É corrigir os filhos. É o não, sabe? Que você não quer dar. E hoje, esses tantos de... nada tira da minha cabeça que esse tanto de assassinato, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Brasília está uma epidemia de assassinato de mulheres pelos seus maridos. Coisas horrendas. Agora, por último, foi um pai que matou um filho. São pessoas que não ouviram não. Não pode, não faça. E às vezes é uma intervenção, porque os filhos, eles precisam ser, sim, conduzidos e guiados. Porque se não fosse assim, eles já nasceriam. O próprio Peterson fala isso. Eles já entrariam, já nasceriam operando na Bolsa de Valores. Né? Se fosse para nascer pronto, nasceria, não nasceu. Nasceu filho, submetido à sua autoridade, sim. E isso não é discutível, aqui em casa. Para nenhum deles, eles sabem disso. E Deus deu a criança para 2 adultos, né? Para 2 adultos, exatamente. E olha que não é brincadeira você enfrentar aquele serzinho que você amamentou, que você, né? Aí você fala, não, mas de repente se transforma num monstrinho, né? E no fundo é por uma... Eu acho que é porque as pessoas perderam um pouco a noção do pecado original, né? Sim, então, com as pessoas certeza. acham que as crianças são seres angelicais. Isso. Então elas não precisam fazer nada. Hoje original tá nela, né? Hoje eu falava com os meninos, a gente reza as laudes no domingo pela manhã, a gente reza em família. E eu falava com os meninos dessa concupiscência, né? O que é a concupiscência? O pecado original, ele é perdoado no nosso batismo, mas a concupiscência, essa inclinação ao mal,
que todos nós temos. Então, o mal é a ordem do dia. A paz, a ordem, a obediência é o que é o mistério. O mistério é o que vai contra a nossa natureza, né? E hoje as pessoas não conseguem se frustrar, né? É uma impossibilidade de se frustrar. Não pode haver frustração em nenhum âmbito da vida. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser linda, maravilhosa, perfeita, magra, com a barriga chapada. E para isso eu não posso me frustrar. É uma incapacidade até. Gente, vocês viram, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei com vocês, que foi olhar, falei, meu Deus, como eu tô velha. Né? É uma incapacidade de olhar para a própria realidade, porque a nossa realidade ela é de frustração. A gente se frustra quando a gente tem que parar de mamar no peito. A gente se frustra quando a gente tem que andar. A gente se frustra quando a gente tem que sair e descobrir o mundo, falar. Tudo isso são pequenas frustrações, né? E a gente não quer frustrar, porque a gente não quer morrer. A gente foge da morte como se fugisse, né? No fundo, a gente não quer morrer, né? Mas Jesus Cristo veio para quê? Para te dizer que você pode morrer, porque ele já enfrentou a morte. E a morte já não tem mais poder sobre nenhum de nós. Então, a gente pode sim enfrentar a morte, a gente pode sim nadar contra a corrente, a gente pode sim fazer a vontade do outro, a gente pode sim amar o esposo, amar o marido mais do que a você mesmo, né? Isso tudo é possível. Em Jesus Cristo, tudo é possível. Não é possível para mim, Marina. Nas minhas forças, coitada de mim. Gente, se Deus tira a mão de cima da minha cabeça, eu o traio amanhã. Eu sou capaz de fazer coisas terríveis, piores do que muita gente. Ter consciência disso, de que somos seres imperfeitos, em caminho, capazes de fazer coisas ruins. Ter consciência da própria natureza humana decaída é o primeiro passo da conversão. É o primeiro passo de olhar a Deus. Mas agora eu tô incomodada, porque vocês estão falando muito pouco e eu já falei demais. Ai, Marina. Então, eu tava pensando aqui, porque falta 5 minutos pro Instagram derrubar nossa live. Mentira! E as pessoas estão aqui, tipo, te amando, Marina. A gente pensou se a gente pode continuar, tipo, encerrar uma live e começar uma nova pra gente conversar mais uma meia hora. Você topa? Tá bom. Tá bom. Tá, a gente vai conversando até o Instagram derrubar a gente, daí a gente chama você de novo. Tá bom. Porque as pessoas estão aqui, né? Nossa, e eu achei que a gente não ia chegar nem em uma hora conversando. Foi, né? Então, você falando aí, né? Hoje eu li para Rapuque, a gente está acompanhando aqui as meditações para Advento e o Natal do Santo Afonso de Ligório. Ah, sim. Ai, é maravilhosa. É maravilhoso. E na sexta-feira, eu estava dando uma lida e parece que encaixa na live que a gente fez com a Cássia, na live que a gente fez com a Larissa e agora também com você, que ele fala, né, que nós precisamos de 3 coisas. Deus, ele nos pede, né? Se alguém quer vir após mim, tome sua cruz cada dia e me siga. Então, ele fala dessas 3 palavras que Jesus diz, né? Tome sua cruz a cada dia e siga-me. Então, ele fala do tome, que é de pouco serve carregar forçadamente, carregar a cruz forçadamente. Todos os pecadores a carregam, mas sem merecimento. Isso. Para carregarmos com merecimento, devemos abraçá-la de boa vontade. Então, toda tribulação, nós a carregamos com vontade de carregar, né? Porque cruz todo mundo tem. Então, não você se lembra... Vocês assistiram aquele filme do Mel Gibson, da Paixão? Tem um momento que Cristo, ele não é colocado na cruz. Ele busca, ele vai com a mão. Hoje eu falei sobre isso com os meninos aqui. Que é diferente de você ser, sabe, subjugado pelo peso. Ele não entra na cruz conformado. Ai, como essas pessoas são mais fortes do que eu. Ele podia
se fosse conveniente para nós, se a nossa salvação fosse na força e na justiça, com certeza ele teria se levantado, mas não. A nossa vida jorra da cruz. Então ele a buscava, ele a buscou com o desejo de estar nela. O problema é que o demônio nos apresenta a cruz como um vampiro, quando a gente se age como um vampiro. Quando a cruz aparece, a gente... dói, dói, não quero, né? Difícil. Assim, A gente age a meio caminhada como de umas Jesus. crianças meio mimadinhas às vezes também. Com certeza. É, E assim, a caminhada de Jesus até a cruz, ela começa muito antes, né? Se a gente for observando o Evangelho, Jesus, ele vai em direção a Jerusalém. E a todo momento tentam ali prender ele ali no meio do caminho, tentam fazer ele ficar, fazer ele voltar, mas não, ele vai firme, eu vou para Jerusalém. E em isso. Jerusalém ele iria morrer, né? É, Então ele sabia daquilo e ele faz esse caminho. Então, Santo Afonso ele continua, né? Que ele diz da segunda palavra, que é a sua cruz. Então ele fala que alguns, quando recebem consolação espiritual, eles se oferecem para sofrer o que têm sofrido os mártires. Então aqui ele fala acúlios, unhas de ferro, lâminas candentes. Mas logo em seguida não sabe sofrer alguma dor de cabeça, uma falta de atenção da parte de um amigo ou enfado de algum parente. Então, é a cruz. Ele fala que às vezes nós queremos escolher a nossa cruz. Não, isso. porque eu quero sofrer dessa maneira. Não, mas E só uai, Deus coisas está pedindo. grandiosas que te dão grande Exatamente. Que podem ser reconhecimento. vistas. Porque às vezes dobrar Exatamente. cueca não tem nenhum glamour, né? Ou, ou você fazer almoço, ou você cuidar da sua casa, ou você tolerar uma má educação, ou uma palavra mal colocada do seu esposo, muitas vezes. Quantas eu conheço? E quantas vezes eu fui assim também, né? De emburrar, ficar emburrada. Às vezes uma palavra maldita, maldita no sentido de mal colocada, num momento errado, já é o suficiente para o seu orgulho, porque o nosso ego, o meu orgulho, ele não pode, como que comigo isso? E isso não tem muito glamour, né? Glamour tem grandes perdões, grandes coisas. E o dia a dia que costuma minar a nossa vida, né? Eu acabo me lembrando também, acabei me lembrando de Corsão, tem Ah, um texto sim. maravilhoso dele que chama A Vocação da Mulher, onde ele está falando do feminismo e ele fala, né, que o feminismo é essa coisa de desejar coisas grandes. E ele fala de que a mulher ela trocou o arrumar uma gaveta por arrumar um fichário. E isso é glamuroso, porque a pessoa, ali, O aqueles. título, né? Isso, eu estou sendo Porque você se reconhecida, estou sendo submeter vista. a um chefe é diferente de você se submeter ao seu marido. Ou seja, é uma inversão de coisas. Como se fosse menos, principalmente quando a gente é casada, né? Você fala, você vai se submeter aqui? E quantas vezes nós temos que nos submeter a chefes que são, né, cometem assédio, coisas terríveis, mas em nome da nossa independência. Eu coloco entre aspas porque existem muitas coisas a serem pensadas e refletidas a respeito desse assunto, né? Mas é um engano, né, profundo. Sim. No primeiro livro que a gente vai trabalhar no que vem, que a gente ainda não contou, a gente vai contar essa semana, espera aí. Eu lembro de vou falar um trecho, né? Quem já leu talvez até entenda, mas eu me lembro de um trecho onde elas estão discutindo a respeito da liberdade que a mulher tem no trabalho. E ela fala assim, mas se você é tão livre assim no seu trabalho, por que quando você está doente, você tem que apresentar um atestado? Para o seu chefe. Você tem que mostrar um atestado para o seu chefe que você está doente. Na sua casa, você tem que apresentar um atestado para o seu marido que você está doente. Né? Você tem essa liberdade, né, de dizer, de falar para o seu chefe, de responder alguma coisa, de dizer a verdade para o seu chefe. Então, são essas falsas liberdades, né, que as mulheres escolheram para si. E a terceira coisa Já a gente vai divagando aqui. Bom, a terceira parte, né? Então, a primeira é tome a sua cruz. Tome a sua cruz.
Ai, tá acabando aqui. A Agora gente vai a gente vai encerrar, encerrar e vai, Tá. vai, chamar de vai novo, fazer ok? Tá conta, joia. tá? Tá. Gente, aguarde aí.